Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos refletir sobre uma realidade que assola a nossa experiência eclesial, que é uma coisa que o Papa Bento XVI chamava de ateísmo prático. O que seria isso, né? O ateísmo prático. O ateísmo prático são as pessoas que dizem que têm fé, né? Acreditam em Deus, em Jesus Cristo, ou qualquer outra coisa, mas a vida dela não condiz com aquilo que ela professa com os lábios. E essa é uma realidade que é muito presente dentro da nossa realidade eclesial. Por quê, né? Porque é claro que o ser humano ele tem as suas limitações, as suas dificuldades, as suas desordens interiores. Em geral, o ser humano ele está sempre em busca, né, de uma certa segurança, e aí junta todas as realidades, né, da sua vida, né, familiar, trabalho, financeira e religiosa também, e tudo isso unido se se constrói a realidade de cada pessoa, né? E é claro que muitas vezes a pessoa, diante de certas circunstâncias, ela começa a colocar coisas no lugar de Deus na sua vida. E isso é uma coisa que, infelizmente, pode acontecer com qualquer um, porque todo o ser humano é um ser disperso e acaba se dispersando, né, facilmente. Mas uma coisa que é interessante diante desta realidade é que muita gente vai migrando de uma experiência de fé para uma religião social. Ela vai migrando, ela vai saindo dessa realidade de fé que possui certos preceitos, que possui certos comprometimentos e responsabilidades de correspondência a esse dado de fé, por exemplo, como uma moral, como uma doutrina, como também certos ritos, né? E um caminho progressivo dentro daquele ambiente religioso, daquela experiência de fé, mas a pessoa ela vai migrando dessa realidade para uma outra realidade, que é essa questão da promoção religiosa, né? Então a pessoa ela deixa de viver uma verdadeira fé para viver o que, né? Colocar a sua confiança numa religião. E isso é um problema porque, até para nós cristãos, né, para a Igreja Católica, é um grande problema porque as pessoas muitas vezes elas levantam a bandeira, eu sou católico, né, eu sou cristão, eu sou católico, mas na hora mesmo de agir, né, moralmente, né, de forma coerente, ou defender a sua doutrina, essa pessoa ela não é capaz de defender minimamente aquilo que acredita. Porque, na verdade, ela nasceu num berço, de repente, católico, ela fez a catequese, ela foi inserida nos sacramentos, mas, assim, ela foi fazendo porque todo mundo fez. É o famoso efeito manada, né? Um foi e todo mundo foi atrás, seguindo, né? Talvez em alguma época dos ciclos, né, do nosso tempo, isso pode ter ajudado, que isso é bom, né, e tudo, mas a gente sabe muito bem que quando a gente olha a história da igreja, a gente vai perceber que esse é um grande problema que vai gerando muitos problemas dentro da igreja, né? Se nós pegarmos bem, no início do cristianismo, ali a igreja era perseguida e naturalmente eles precisavam ter muita convicção de fé para dar até o seu sangue, né, derramar o seu sangue por Jesus Cristo. Depois, quando o Império vê que não tem como lutar contra o cristianismo, né? O próprio Tertuliano ele dizia que o sangue dos mártires eram sementes de novos cristãos. Então, quando ali o Império vê que não tem como mais combater o cristianismo, porque quanto mais você bate neles, quanto mais você mata eles, mais pessoas querem ser cristãs, mais pessoas vêm para ser martirizadas. Então eles começam a perceber, é claro que existem muitas outras variantes dentro dessa realidade aí, né? Estou passando assim um pouco por cima, depois a gente pode
aprofundar mais isso, mas aí nós começamos a ver ali muitas coisas, né, diante daquela questão ali, porque quando o Império transforma o cristianismo em religião do Império, o que vai acontecer, né? O verdadeiro cristão, ele começa a sumir de dentro da igreja, ou talvez sumir, não, talvez o termo seja errado, mas ele começa a ser inibido e escondido dentro da igreja. Por quê? Porque agora é bom ser cristão, né? Porque é a religião do Império. Então agora eu quero ser cristão. Então a pessoa, ela não teve, para aceitar o caminho, né? Que era assim que era chamado o cristianismo lá na antiguidade, para aceitar aquele caminho, ela não precisava mais ter tido uma experiência com Jesus, né? Ela não precisava ter tido um encontro pessoal com Cristo. Mas agora ela pode ser cristão, né? E participar de todas, digamos assim, as regalias que agora o Império dava. Então, essas pessoas, elas entram na igreja sem ter tido uma experiência de Deus. E é isso que a gente vê nos tempos de hoje. Se a gente olhar na história da igreja, nós vamos ver vários ciclos assim. Um tempo de muitos santos, muitos mártires, e depois um tempo de relaxamento. E aí depois Deus suscita outros santos, mártires e pessoas comprometidas que vão levantar muitas obras de evangelização e assim novamente, depois vai caindo num relaxamento. E é assim, e nós vemos e vivemos, estamos vivendo isso hoje, né? Talvez o período que nós vivemos hoje é um período muito dessa parte de declínio. A gente não sabe ainda se chegou no fundo do poço para começar a subir novamente, né? Mas a gente percebe que dentro da igreja tem surgido, principalmente agora com as redes sociais, tem surgido um grande campo de missão. E nós vemos que as pessoas estão desejosas disso, né? De conhecer mais a igreja, de conhecer a doutrina, de conhecer a moral. Assim, desde muito tempo, nunca se teve tantas editoras católicas e cristãs, né, no mundo, né? Por quê? Porque é sinal que os cristãos, eles estão buscando formação, eles estão buscando aprofundamento. E isso é muito bom. Então isso já é um ponto de esperança para a gente. Mas esse ateísmo prático ainda continua muito presente na igreja. Por quê? Porque muitos cristãos, muitos fiéis, né, que foram batizados, eles estão ali unicamente por quê? Porque eles se sentem bem naquele ambiente eclesial, porque eles são católicos de berço, né? Então toda a família dele, ele nasceu no catolicismo, então ele não se vê em outra religião, então ele está ali, né? E ele precisa estar ali, porque senão a consciência dele pesa, porque ele não está cumprindo um preceito religioso, mas é só um preceito religioso e ele não está vivendo uma experiência verdadeira com Cristo. E isso é uma coisa que nos leva, né, a refletir muito sobre a nossa vida. E principalmente nós, sacerdotes, né, os bispos, a gente precisa ter um certo cuidado, porque muitas vezes a gente mesmo alimenta certas desordens no povo de Deus. Quando a gente fica inventando coisas, por exemplo, na liturgia, porque a liturgia é o sacrifício de Cristo. Entenda, sacrifício não é só morte. A palavra sacrifício significa obra, sagrado ofício, né? Uma obra santa. Então, na Santa Missa, nós não celebramos a morte de Cristo somente. Nós estamos ali celebrando a vida, a paixão, a morte e a ressurreição. Porque ninguém comunga o Cristo morto. Nós comungamos o Cristo ressuscitado na Eucaristia. Então, é o Cristo vivo. Então nós precisamos ter essa consciência. Mas aí quando a gente vai perdendo o significado das coisas e a gente não entende muito bem o que nós estamos celebrando, aí nós vamos alimentando toda essa questão desse ateísmo prático. Porque as pessoas, elas cumprem o preceito. Elas até pagam o dízimo. Dão a oferta. Por quê? Porque tudo isso são coisas que a gente aprende no decorrer da nossa vida e por ter aprendido no decorrer da nossa vida, a gente vai fazendo e repetindo, reproduzindo aquilo. Mas a gente precisa de algo a mais, né? A gente precisa sair desse ateísmo prático, que é justamente essa realidade de dizer que crer, mas a vida não condiz com aquilo que é o caminho que está sendo proposto fazer.
Então nós precisamos ter, né, esse grande cuidado, e isso nós vemos muito dentro da igreja, né? Porque esse ateísmo prático, ele vai, né, minando, né? Por quê? Porque aquelas pessoas estão ali, mas elas não dão testemunho, elas não dão testemunho de comprometimento com Deus, né? E quando ela não dá um testemunho de comprometimento com Deus, ela vai roubando a esperança e matando a fé dos outros. E é isso que acontece. Por isso que a gente vê a gente pode dizer, né, que a gente vê pessoas migrando de uma experiência verdadeira de fé para uma experiência religiosa. E quando a pessoa ela entra, né, mergulha de cabeça só na experiência religiosa, ou seja, de uma denominação, aí ela vai buscar, com certeza, uma denominação que vai se adequar ao que ela acredita, ao que ela quer para a vida dela, segundo a vontade dela. É por isso que tem crescido, né, aberto tantas igrejas, né? E hoje a gente vê na internet muitas coisas que, assim, né, basta a gente ler o Evangelho, basta a gente ler a Palavra de Deus, que a gente vai ver que existem algumas coisas que não têm coerência, né? Por quê? Porque não basta a gente querer seguir a Jesus Cristo, né? Não basta só querer, nós precisamos dar passos de seguimento. E esses passos de seguimento é o quê? É a nossa vida que se adequa ao Evangelho. Então, por isso que nós precisamos ter esse grande cuidado dentro da nossa experiência de fé e principalmente da nossa experiência eclesial, porque nós precisamos proporcionar às pessoas uma experiência pessoal com Deus e não uma experiência com o padre, uma experiência com aquele grupo, uma experiência com isso, uma experiência com aquilo, porque é isso que nós vemos hoje diante da Sagrada Eucaristia. A gente crê que Jesus, a gente diz que acredita que Jesus está no Santíssimo Sacramento, na hóstia sagrada. Mas só que as pessoas só têm reverência, elas só choram, elas só se emocionam quando Jesus está no ostensório. Então você está adorando o quê? Você está adorando Jesus Cristo na hóstia santa? Ou você está adorando o objeto de metal, só porque é dourado ou prateado? Então são coisas que nós precisamos refletir, porque se a gente crê firmemente que Jesus Cristo está na Eucaristia, nós precisamos entender que todo sacrário é uma porta do céu. Todo sacrário é essa experiência de estar diante do paraíso. Então nós precisamos ter essa realidade. Uma vez um amigo, né, de uma outra denominação, um protestante, é claro que não acredita, né, na Sagrada Eucaristia, ele dizia, né, isso me fez pensar muito, né, ele dizia assim, se vocês acreditassem mesmo que Jesus está naquele pãozinho, vocês não saíam da igreja. Aí isso me fez pensar realmente, né? É claro que os discípulos não estavam sempre com Jesus, porque Jesus enviava em missão também. Jesus ia, né, caminhando, e os seus discípulos com ele, mas de repente Jesus ia rezar sozinho, enviava eles para, atravessa o mar da Galileia. E assim ia, assim, né? Jesus ele chama esses discípulos para estar com ele, para depois enviá-los em missão. E essa é a nossa vida, né? Mas aquele questionamento daquele colega me fez pensar muito, porque o que nós estamos fazendo dentro da igreja? Adorando a Deus ou adorando o nosso próprio ego? O que nós estamos buscando na igreja? A salvação, o reino dos céus? Ou nós estamos buscando alguma coisa que se adeque a nós, às nossas carências? Então, por isso que nós vemos essa realidade do ateísmo prático muito presente dentro do nosso ambiente eclesial, onde as pessoas elas não estão muito preocupadas com a experiência de fé, mas elas estão só preocupadas em dizer que tem uma religião. E, é claro, preocupadas em cumprir um preceito social delas, para que a consciência delas esteja muito tranquila no seu dia a dia. Mas só que essas pessoas elas não têm uma verdadeira experiência de estar, né, com Jesus Cristo a todo momento. Todo mundo tem a palavra de Deus em casa. E quantos leem a palavra de Deus em casa, né? Lá na antiguidade se dizia assim, né, que é um erro também, né, falar que na antiguidade eles faziam isso, né?
Mas assim, quando se traduziu a Bíblia do latim para a língua vernácula, né, quando Lutero fez isso, assim, até as pessoas falam assim, para tornar mais acessível a palavra ao povo. Assim, quase ninguém tinha possibilidade de ter uma Bíblia em casa, porque era muito caro, né? Então, assim, hoje o povo tem a Bíblia na mão, mas as pessoas não leem a Bíblia. Então, assim, a grande reflexão que nós precisamos fazer é o quê? Que quanto mais é a oferta, assim, né, mais barato se torna o objeto, né? E isso significa o quê, né? Quanto mais a gente ficar buscando ter experiências religiosas, né, em ambientes religiosos, mais essas experiências elas vão ser somente na base do sentimentalismo. Se a gente não tiver uma verdadeira experiência de fé, a gente não vai perseverar até o fim. E Jesus, uma das melhores promessas de Jesus é essa, né? Quem perseverar até o fim se salvará. Né? Que a gente possa, né, refletir sobre essa realidade, né? Que a gente possa refletir e fazer um exame de consciência se a nossa vida ela está migrando, né, dessa realidade, né, da experiência verdadeira de fé para uma experiência somente religiosa, social. Porque o cristianismo não é uma experiência social. Não é. É claro que no cristianismo está uma experiência social também, mas o cristianismo é uma experiência de fé. Né? Nós não seguimos um livro, nós seguimos uma pessoa, que é a palavra. E nós entendemos e cremos que neste livro, que é a Sagrada Escritura, ali está contido a palavra de Deus, em sua essência e em sua completude, que é o próprio Cristo. Que a gente possa refletir sobre a nossa vida, sobre os nossos ambientes eclesiais, para que a gente possa ter esse grande cuidado, né, para realmente proporcionar às pessoas uma verdadeira experiência de fé, para que elas saiam do ateísmo prático, né? Professa a fé com os lábios, mas a vida não condiz com aquilo que elas professam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.